aí nessa quarentena, nesse isolamento social. Espero que estejam conseguindo estudar, colocar as matérias em dia. Então, enquanto a gente tem que manter essa distância, vamos tentar aprender algumas coisinhas aqui através dessa videoaula. Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre pronombre complemento. O que é um pronombre complemento? É aquele que substitui o complemento de um verbo. Quando vocês estudam em português sobre objeto direto e objeto indireto, esses objetos eles são os complementos do verbo. E aí em espanhol a gente tem o pronombre complemento, que ele vai substituir esses objetos diretos e indiretos, para que eles não sejam repetidos. Por exemplo, se eu disser a frase Ana escreveu uma carta, qual é o complemento do verbo escrever? Exatamente, uma carta. E ele é um complemento de que tipo? Muito bem, directo. Então, se eu não quiser repetir a palavra carta, eu vou substituí-la por um pronombre complemento. No caso, teria que ser o pronome complemento feminino. E aí vai ficar Ana la escreveu, porque o pronome vai ficar antes do verbo, certo? Então, esse é um exemplo de pronombre complemento. Então, continuando, a gente tem dois tipos de pronombres complementos, directos e indirectos. Quais são os directos? A gente vai ter o me, te, lo, la, nos, os, los, las. Bien? Então, são essas as formas que vão substituir os objetos diretos de uma frase quando eu não quero repetir. E aí, quais são os pronombres complementos indirectos? A gente tem me, te, le, nos, os, les. Qual foi a diferença de um para o outro? Nos diretos, a gente teve lo, la, los, las. E nos indiretos, le, les. Essa é a principal diferença. Ah, então, mas e se eu tiver um me, como é que eu vou saber se é direto ou se é indireto? Eu vou saber através do verbo. É o verbo que me diz quem é o complemento direto e quem é o complemento indireto desse verbo. Pero vamos a ejemplos. Vamos agora ver exemplos para que a gente possa entender como vai usar esses pronombres complementos. Dale? Então vamos aqui para os exemplos dos complementos diretos. Eu tenho aqui, yo compré un sombrero. O verbo é comprar e quando eu compro algo. Lógico, isso aí seria um complemento direto, um sombrero. Só que eu não quero repetir esse sombrero. Eu quero substituí-lo por um pronombre complemento. No caso, a palavra é masculina e está no singular. Então, eu vou ter aí que vai substituir por lo. Daquelas formas que eu falei, qual é o que vai encaixar aí? Vai ser o lo, porque não vai ser o me, porque não se trata de mim. Não vai ser o te, porque eu não estou comprando você. Então, tem que ser o lo, já que é uma palavra singular. E aí vai ficar yo lo compré. Eu não repito mais sombrero, eu substituo. Bien? Vamos lá para o segundo exemplo. Ellos traen frutas. Traer é o verbo trazer em português. E aí, qual é o complemento? Frutas. En caso, um complemento direto, porque quando eu trago algo. Bien? E aí, frutas está em plural. Eu vou substituir por qual daquelas formas que a gente viu como formas de pronombre complemento direto? Exatamente. Las, porque ela é plural e é feminina. Então, como é que vai ficar essa frase, já que o pronome vem para antes do verbo? Ellos las traen. Então, é exatamente para isso que serve o pronombre complemento direto, para substituir o objeto direto quando eu não quero voltar a dizê-lo, certo?
Então, esses aí foram 2 exemplos. Bien? Mas agora, a gente precisa entender sobre o pronome complemento indireto. Qual é a diferença entre um e outro? Bien? Vamos a mais exemplos. Voltando àquela frase do yo compré un sombrero. Vamos imaginar que ela fosse: yo compré un sombrero para ti. Eu estou dizendo para quem eu comprei esse sombreiro. Então, esse para quem vai ser o meu complemento indireto. E aí eu quero substituir, eu não quero mais deixar esse para ti. E aí vai ficar: yo te compré un sombrero. Porque eu estou tirando o para ti e colocando o pronome complemento que corresponde, que é o te. Por isso ficou: yo te compré un sombrero. Pensando na frase das frutas, ellos traem frutas. Se eu dissesse: ellos traem frutas para mim, eu estou dizendo para quem eles trazem essas frutas. Complemento indireto. E eu vou substituir pelo pronome correspondente. Se é para mim, o pronome vai ser me. E aí eu vou dizer: ellos me traem frutas. Tranquilos? Então, essa é a diferença entre um e outro. Então, gente, essa é a diferença entre eles, né? O directo, ele vai substituir, por exemplo, do trazer, o que eu trouxe. Ele vai substituir essa informação. E já o indireto, ele vai substituir o para quem eu trouxe, certo? Então, eu sempre vou me lembrar disso. Quando eu trago algo para alguém. Esse algo vai ser o direto e o para alguém, o indireto. Tranquilo? Quando eu compro algo para alguém. Da mesma maneira. E aí o algo vai ser o direto e o para quem, indireto. Tranquilos? Vamos fazer mais exemplos, tá? Eu vou deixar aí com vocês alguns exemplos para que vocês treinem um pouco mais, para que numa próxima aula a gente possa substituir os dois e não somente o direto ou o indireto, como a gente fez hoje, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição e continuamos juntos nessa batalha.